Boa noite, meus queridos amigos do Facebook. Muito boa noite, todos os amigos do Centro Espírita Chico Xavier. Muito obrigado pelo convite. E como já foi feita a chamada e como foi combinado, agora às 20 horas, vamos iniciar mais uma live, mais uma palestra por esse abençoado centro. Agradeço a casa por ter me convidado, pela confiança, né? E agradeço a todos os amigos que vão estar do lado de lá, participando de alguma forma, de alguma maneira, e fazendo também seus comentários. Hoje, como foi falado, o tema será Jesus na visão espírita, né? E vamos iniciar então, como tudo que acontece nos centros espíritas, com uma oração. Com uma oração para que a gente possa se harmonizar com o sagrado que existe dentro de cada um de nós. Porque é dentro de cada um de nós que está o reino de Deus. Não está fora, está dentro. Então vamos de uma forma, numa introspecção, procurar nos encontrar com Deus no templo sagrado do nosso coração. É lá que Ele habita, é lá que Ele está. Senhor, Deus Pai, de todo poder e bondade, nossos corações vivem gratos pela vida, por Jesus e pela espiritualidade. Nossos corações vivem gratos, ó Deus Pai, por todas as bênçãos que temos recebido, pelo concurso dos bons espíritos que Tu permites que estejam sempre ao nosso lado, nos intuindo e nos amparando na caminhada às vezes difícil. Nossos corações estão felizes porque temos um Pai de bondade que vela incessantemente por todos nós. Querido Mestre Jesus, obrigado pelo grande sacrifício de amor que foi em habitar um corpo perecível somente para nos ensinar a amar. Sabemos que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Por isso procuramos segui-lo, mesmo sabendo o quão difícil é seguir as Tuas pegadas, ó Mestre. Ajuda-nos na nossa insignificância, fortalece-nos na nossa caminhada, permitindo que os bons espíritos estejam sempre conosco. E é nessa certeza que vamos iniciar mais esse trabalho em Teu nome, Jesus, na certeza da Tua divina presença, porque Tu mesmo prometestes. E assim, sob as bênçãos de Deus, nosso Pai, pedimos licença para iniciar a palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Queridas irmãs e queridos irmãos em espírito, que Deus, nosso Pai, que é o grande e santo Espírito do universo, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Conta uma lenda antiga que em uma região muito distante, em que o Natal acontecia no inverno, era uma região de Alpes, onde o inverno era sempre tenebroso, onde o inverno era sempre gelado e os campos ficavam cobertos de neve. Em um desses vilarejos daquela localidade, vivia um homem chamado Mogo. Vivia com a sua família e era muito benquisto no vilarejo. Era uma pessoa muito boa, era um pai de família exemplar. Era um homem que cumpria retamente os seus deveres. Porém, Mogo, e isso era notório, ele não escondia de ninguém,
Ele não acreditava no espírito do Natal. Ele não acreditava no que os cristãos falavam que Jesus era o próprio Deus encarnado. Ele dizia que bobagem, como é que pode um Deus que sustenta todo o universo, um Deus criador de todo o universo infinito, habitar um corpo perecível de homem? Isso é conversa. Além do mais, o Natal é uma data em que as pessoas se entristecem muito. Aqueles que perderam seus entes queridos durante o ano passam por uma nostalgia terrível justamente nesta data. Então ele não acreditava, ele não gostava das comemorações natalinas, e ele sempre falava no vilarejo, e todos sabiam das suas convicções com relação a isso. Ele não acreditava que Jesus era Deus, como as pessoas propagavam por aí. Naquele Natal, o inverno estava tenebroso e tudo estava coberto pela neve, quando mais uma vez a sua esposa lhe chama para a missa do galo. E ele fala: não, vá você com as crianças. Seria muita hipocrisia da minha parte se eu fosse. Eu não acredito no espírito natalino. Vá você com as crianças, eu ficarei aqui para ler meu jornal do dia. A esposa então vai com as crianças à missa do galo. Logo acende a lareira, porquanto a noite está muito fria. Senta-se na sua cadeira preferida, na intenção de ler o jornal do dia. E ali fica, quando de repente ele ouve barulhos na vidraça. Barulhos de pancada. Uma pancada seguida de outra. E ele pensa que é algum engraçadinho jogando bolas de neve na sua vidraça. Ele então veste o seu casaco e sai, na intenção clara de dar um susto nos intrusos ou no intruso que jogam bolotas de neve na sua vidraça. Quando ele sai, ele percebe não tratar-se de nenhum intruso. Trata-se de pássaros. Pássaros que voam naquele frio tenebroso e vendo a luz através da vidraça, a luz da sua casa, da sua lareira, eles voam naquela direção na intenção de se aquecerem do frio. Mas não percebe que existe uma vidraça e eles chocam-se contra a vidraça, os pássaros, e caem machucados aos pés da janela, dentro da neve. Estão machucados, estão com as asinhas feridas, quebradas, não conseguem sequer andar direito. Logo então, vendo aquelas criaturinhas de Deus ali machucadas, aos pés da sua janela, ele procura ajudá-los, porque Mogo, como eu disse, era um homem muito bom, apesar das suas convicções ateístas. Ele é um homem bom e não pode deixar aquelas criaturas ali na neve. Então ele tenta tangê-los para que eles vão até a sua garagem para se aquecerem, para saírem daquela neve. Mas eles estão grunhindo, eles estão piando, eles estão com medo. Quando ele tenta empurrá-los carinhosamente, eles não vão. Eles gritam de dor, estão machucados. Logo então vai até a cozinha, pega um pão e com algumas migalhas de pão ele faz uma trilha dos pássaros até a garagem, na intenção de que os pássaros sigam a trilha dos pães e se aqueçam no interior da sua garagem. Mas eles nem se mexem. Mais uma vez, Mogo tenta impulsioná-los carinhosamente na direção da garagem. Mas eles não vão, eles grunhem de dor. Mogo então se desespera e fala: se eu pudesse me transformar em pássaro, pelo menos por um minuto, vocês iam ver que eu só quero ajudá-los. Naquele momento, um daqueles pássaros se transforma em anjo. Olha para Mogo e lhe diz:
Você percebe agora, Mogo? Porque Deus precisou habitar um corpo de homem? Mogo então compreende. Cai genuflexo de joelhos diante do anjo e lhe diz: perdoe-me, anjo, por não ter acreditado até agora. Agora eu sei que nós homens só acreditamos nas pessoas que se parecem conosco e que passaram ou passam pelas mesmas vicissitudes e problemas pelos quais nós passamos. E conta a lenda que a partir daquele dia, Mogo passou a acreditar, como quase todo mundo, nas religiões cristãs, que Jesus era o próprio Deus. Mas Jesus é o próprio Deus? Será que Jesus foi o próprio Deus que encarnou? Onde está escrito isso? Por que as pessoas acreditam erroneamente de que Jesus é o próprio Deus? Que Jesus, aquele Galileu, era o próprio Deus encarnado? Como isso pode ser possível? Onde está escrito? Provavelmente, a teologia baseando-se no início do Evangelho de João, que é um evangelho diferenciado dos outros. Podemos dizer que os outros 3 evangelistas são evangelhos narrativos, contando a trajetória de Jesus em Israel, na Galileia, daqueles tempos, digamos assim. Mas o evangelho de João é diferente. A linguagem que João emprega é uma linguagem diferente. Médium portentoso que João era. Ele falava escrevia meio que mediunizado. É diferente as colocações de João com relação aos outros evangelhos sinóticos. Provavelmente as pessoas que acreditam que Jesus era o próprio Deus encarnado baseiam-se no começo do Evangelho de João, quando ele escreve: e no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Muito bem. Então, daí a se acreditar que o Verbo é Jesus e que o Verbo era o próprio Deus, pronto. Então, somente essa passagem insinuando o Verbo, e no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, para as pessoas acreditarem que Jesus era Deus. Mas isso é possível? Para quem acha isso possível, perdoe-me, mas é uma pouca compreensão do que seja de fato Deus. O que é Deus? Aliás, o que é não, o que é Deus? Segundo a pergunta que Kardec fez aos espíritos, iniciando o livro dos espíritos. E a resposta é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O amor que sustenta o universo. O amor que sustenta o universo. Como é possível Deus estar ali encarnado num ser humano? Isso é completamente impossível. É uma força tão poderosa que a gente não consegue nem entender como habitar. Mas o que é que a doutrina espírita fala a respeito de Jesus? Nós falamos baseados exatamente nas próprias palavras de Jesus. Nas próprias palavras. Que o tempo todo em seu evangelho, ele disse-nos que ele era um e Deus era outro. O tempo todo, em várias passagens evangélicas, Jesus diz que ele não é Deus. Apenas um versículo em todos os evangelhos em que Jesus fala: eu e meu Pai somos um. Pronto. Mais um versículo que corrobora com... E no começo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Jesus fala, eu e o meu Pai somos um, pronto, todo mundo acha aí então que Jesus é o próprio Deus. Mas é falta de compreensão da interpretação correta das palavras do Cristo. Eu e meu Pai somos um, é a mesma coisa que dizer eu estou em comunhão com meu Pai. É um casal, muitas vezes, que está em profunda comunhão, comungados ali um com o outro, que parecem a mesma pessoa. Inclusive, isso acontece no próprio ritual do casamento. Quando Deus fala que o homem se junta à mulher e formam ambos um mesmo corpo, uma mesma carne. Pronto. Porque passam a comungar dos mesmos ideais, das mesmas coisas. Então, quando Jesus disse, eu e meu Pai somos um, era em comunhão. Não que ele fosse Deus ou Deus ele. Mas o pessoal se esquecem de todas as outras passagens em que Jesus afirma que ele não é Deus. Pronto. Quando o jovem mancebo chama Jesus de bom mestre, Jesus não aceita o adjetivo de bom. E ele fala para o mancebo, por que me chamas de bom? Bom é só o Pai que está nos céus. Bom é só Deus. Ele aceita o adjetivo de mestre, mas não aceita o de bom, o substantivo de bom. Porque ele diz, bom é só Deus que está nos céus. Ensinando os discípulos a orarem, ensinando o Pai Nosso, ele ensina aos discípulos a se dirigirem a Deus e não a ele. Quando rezarem, digam assim, Pai Nosso que estás nos céus. E ele se colocando também na condição de filho. Pai Nosso que estás nos céus. Jesus saía sempre para orar sozinho. Ele orava para Deus e não para ele próprio. Não para ele próprio. Existem muitas passagens em que ele fala que quem enviou ele foi o Pai. E ele está cumprindo a vontade do Pai. Ele está cumprindo a vontade do Pai. Foi o Pai que enviou ele. Quando ele se despede dos apóstolos ali na Santa Ceia, no sermão profético, no sermão do cenáculo, ele diz, eu vou para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus, vosso Deus. Colocando ali, de forma pragmática, que ele é um e Deus é outro. Deus é um. Quando ele está no Getsemane, que ele fala, Pai, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha, ele se dirige a um outro ser e não a ele próprio. E vamos seguir em frente no Evangelho, e ele vai dizendo em várias oportunidades que bom é só Deus, é para Deus que devemos orar. No momento crucial ali da cruz, do madeiro, ele diz aquela frase, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ora, ele não entregava o espírito dele para ele próprio, mas nas mãos do Pai. E aí ele parte para ressurgir no terceiro dia, passar mais de 50 dias entre os apóstolos e ascender aos céus, onde ele fala que vai preparar um lugar, que mandará o Paráclito, o Espírito de verdade, que lembrará o que ele disse e dirá mais coisas. E ele parte. Mas nunca nos deixou desamparados. Ele parte fisicamente, mas espiritualmente Jesus continua conosco como sempre esteve. Por isso que João, no começo do seu evangelho, narra que no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Uma forma poética de falar. Sabe por quê? Emmanuel explica-nos no livro A Caminho da Luz exatamente isso. Quando o planeta Terra era uma bola incandescente ainda. Os planetas eram bolas incandescentes, recentemente desprendidos da nebulosa solar.
A terra passava por um processo de resfriamento ainda. Não havia condições de vida. Não havia vida. Conta Emmanuel que naquela época, digamos há 4 bilhões e meio de anos, que é a idade da Terra segundo a ciência astronômica, as potestades celestes se reuniram, os espíritos de escola, os ministros de Deus, que trabalham na elaboração de mundos, se reuniram no entorno da psicosfera da Terra. E ali foi deliberado que Jesus seria o governador espiritual deste orbe. Jesus já era um espírito puro e estava com aquele colegiado divino. E foi ali designado a ser o governador espiritual da Terra. Ora, se há 4 bilhões e meio de anos, como a gente entende, Jesus já era um espírito puro por excelência, um dos ministros da divindade, um dos ministros de Deus, eu não acho estranho que algumas pessoas confundam Jesus com o próprio Deus. Porque ele é um espírito puro. Ele é um dos anjos de Deus que trabalham na condução dos mundos. Porque Deus atua no universo através do homem, encarnado ou desencarnados. Existe toda uma hierarquia espiritual, com Deus no comando, claro. Claro. E Jesus é um desses espíritos de escola, puro por excelência. Então, se há 4 bilhões e meio de anos Jesus já era um espírito puro, e conta-nos os benfeitores espirituais que Jesus hoje, que também evolui eternamente para Deus, não dirige somente a Terra, mas o sistema solar. Porque tudo evolui, tudo sonha, como diz Castro Alves, na poesia Marchemos. Então eu não acho estranho que se confunda Jesus com o próprio Deus. Mas ele mesmo, em várias oportunidades no seu evangelho, deixou claro que ele era um ser e Deus outro ser. Que ele não era Deus. Palavras do próprio Jesus. Ele disse que voltaria, que mandaria o Paráclito, o Espírito de verdade, para lembrar o que ele disse e dizer muito mais. O Consolador prometido. Aí eu fico pensando quando isso se deu. Quando foi que ele voltou, como ele diz ali em Mateus 25, quando o Filho do Homem voltar na sua glória rodeado de anjos, separará os bodes das ovelhas. Né? Eu fico pensando quando foi que isso aconteceu. Muita gente pensa que foi no advento de Pentecostes, 50 dias depois da morte dele. Não pode ter sido. Porque ele disse que lembraria o que ele disse e diria muito mais. E em 50 dias não se esquece uma mensagem. E em 50 dias não se esquece uma doutrina. E em 50 dias não se esquece ensinamento nenhum que lhes foi ministrado. E só fazia do momento de Pentecostes 50 dias da morte de Jesus. Então o Consolador e o Paráclito, o Espírito de verdade, não é o advento de Pentecostes. Aí eu fico pensando, houve um movimento tão grande, a ponto de chamarmos de terceira revelação, a ponto de chamarmos de do Consolador prometido. E você pode rebuscar na história, não tem outro, senão o advento do Espiritismo. O advento do Espiritismo foi o maior movimento, mediúnico inclusive, maior que o do próprio movimento, acontecimento de Pentecostes, foi o advento do Espiritismo. Onde parece que Jesus vem mesmo para separar os bodes das ovelhas. Não é? No momento certo. Porque se o Espiritismo tivesse vindo antes, ele teria sido abortado. Como tudo que vem antes, ele veio no momento certo. Lembrar o que Jesus disse e dizer muito mais. Eu não vejo um outro movimento, uma outra doutrina que lembre o que Jesus disse e diga muito mais. Amplie os ensinamentos de Jesus com tanta
com tanto bom senso, com tanta lógica. Por exemplo, Jesus jogou a semente e disse: na casa do meu pai há muitas moradas. O Espiritismo vem e nos ensina que a casa do pai é o universo todo. E as muitas moradas só podem ser os planetas habitados. Então, o Espiritismo, caminhando com a ciência, hoje amplia as palavras de Jesus. Mas Jesus é a base de tudo. Porque que nós acreditamos que Jesus é o Espírito de verdade, o Paráclito, o Consolador prometido. Porque existem mensagens no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo que só podem ser mensagens de Jesus. Pelas palavras, pela profundidade que foge até do nosso alcance. Tem uma lá que Jesus diz assim: venham. Aliás, na introdução do Evangelho. Venham como outrora entre as ovelhas desgarradas de Israel, trazer a luz e dissipar as trevas. Olha só. Quem foi que outrora veio entre as ovelhas desgarradas de Israel? Jesus. Então ele diz: venham como outrora entre as ovelhas desgarradas de Israel, trazer a luz para dissipar as trevas. Né? E assim na mensagem como o Espírito de verdade. Claro, ele não quis colocar Jesus, mas o Espírito de verdade. Palavras de Jesus. Onde ele nos deixa aquele grande ensinamento também no capítulo 6 lá do Evangelho. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Então, para nós espíritas, Jesus é o que ele diz ser mesmo. O nosso Consolador, o Paráclito, o Espírito de verdade, o governador espiritual da terra. Meus amados, é governador espiritual. Não é material. As leis que regem a matéria e o mundo físico são leis divinas e naturais também, que ocorrem, que são naturais ocorrer em todos os mundos. Mas Jesus é nosso governador espiritual. Não é? Não adianta rogar a Jesus que nos dê riqueza, poder. Não, Jesus nos dá poderes ou então qualidades espirituais se nós buscarmos nele. Jesus é governador espiritual. E todos os ensinamentos de Jesus em todos os seus evangelhos, todos, é para a gente ver pelo campo espiritual, pelos olhos espirituais da alma, e não pela letra que mata, ou pelo intelecto que incha. Né? Paulo disse que o saber incha, só o amor edifica. Então, quando a gente lê o Evangelho, a gente precisa ler com o coração, com o sentimento, para ver o que é que tem por trás da letra. Por trás. Porque a letra mata, é o Espírito que vivifica. João fala que a luz veio ao mundo. A luz é Jesus. Mas o mundo preferiu as trevas. A luz veio ao mundo. A luz está dentro de nós. Mas a sombra também está. O egoísmo, o orgulho simbolizam a sombra. E às vezes a gente vai mais pelo campo da sombra. A gente rejeita um pouco a luz, como Jesus também foi rejeitado. Né? Porque no início era o verbo e o verbo estava com Deus. No início, quando a terra estava em formação, era o verbo. Né? Estava ali, estava com Deus. Era como se ele fosse o próprio Deus mesmo. Aquele colegiado de ministros de Deus que controlam os mundos, que regem os mundos. E que Jesus foi delegado ali para ser o nosso governador espiritual. Então, é isso que Jesus é. Todos os mundos são governados por uma hierarquia desse porte, por um espírito puro por excelência. Todos os mundos. É assim que Deus controla e rege o universo. Através dos seus tutelados, através dos seus ministros. Mas Deus acima de tudo.
São os três princípios constitutivos do universo, como diz o Livro dos Espíritos: Deus, Espírito e matéria. Os dois princípios constitutivos do universo é espírito e matéria. E acima de tudo isso, Deus, que a gente ainda não consegue entender direito. Por isso que está lá os espíritos de Escol, e que a gente pode até considerar como deuses. Né? Na Gênese, quando Deus está ali criando Adão, qual é a fala que tem ali no livro da Gênese? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por que no plural? Porque era uma reunião divina. Era uma reunião de espíritos puros ali por excelência. Trabalhando na criação. Porque nós, espíritos, encarnados ou desencarnados, somos co-criadores juntos com Deus. Deus é o princípio de tudo. Mas o homem é co-criador junto com Deus. Como eu disse várias vezes, Deus não se materializa na terra para ajudar ninguém. Mas ele se utiliza do homem para ajudar. Para levantar o caído, para ajudar aquele que sofre. É Deus se utilizando do homem, enquanto instrumentos de Deus. Na parábola do bom samaritano, Deus usou o samaritano para ajudar o caído da estrada. É assim que Deus atua na terra, através do próprio homem. Não esperemos que Deus se materialize em tudo que é matéria. Deus é muito portentoso, por demais. Mas confiemos em Deus e façamos a nossa parte enquanto instrumentos. Deus é amor, como estabeleceu João, o discípulo amado. Deus é amor. Somos filhos do amor. Por isso que eu digo sempre, quando o homem ama, ele se parece com Deus. Porque Deus é amor. E Jesus veio para nos ensinar a amar. Ninguém amou tanto a humanidade como o próprio Cristo de Deus, o ungido, o enviado. Ninguém. Ele veio para nos ensinar a amar. Então Jesus é um espírito puro por excelência. Aliás, o único, segundo a literatura espírita, que habitou na Terra. Único. Mas as pessoas preferiram ficar com os fenômenos. Como hoje, muita gente procura a casa espírita mais pelos fenômenos de efeitos físicos, mediúnicos, porque buscam consolação porque estão deprimidos, buscam ajuda, e quando a ajuda acontece, depois eles não voltam mais. A exemplo dos 10 leprosos que Jesus curou e só voltou um para agradecer. Porque as pessoas sempre buscaram os fenômenos. Os apóstolos também só seguiram Jesus por causa dos fenômenos que ele operava. É impressionante. Até hoje eu vejo comunidades aí cristãs fazendo mais milagres do que Jesus. Jesus não fez muitos milagres, ele fez alguns só. Quando precisou, quando aquela pessoa já havia alcançado o devido merecimento. A prova é que Jesus entrou na piscina de Siloé, que diz a letra, diz a Bíblia que a galeria estava repleta de enfermos. Jesus passou entre eles e foi curar o paralítico da piscina, que estava paralítico há 38 anos. Não curou mais ninguém. E os outros enfermos? Então Jesus não derrogaria as leis de Deus, não. Aquele já havia passado pelo devido merecimento. Jesus curou algumas pessoas, mas tem gente aí curando o tempo todo. Fazendo coisas que Jesus pediu para que não fizéssemos. Quando você quiser orar, entre no seu quarto e ore em secreto, porque Deus que está em secreto vai ouvir. Depois, se você chorar, lave o rosto para que ninguém perceba que você chorou. Ore em silêncio, em secreto. Eu vejo por aí muita gente orando, gritando como se Jesus ou Deus fossem surdos. Então são práticas anticristãs. Não foi isso que Jesus ensinou. Se Deus está dentro de nós, inclusive,
uma introspecção e um silêncio, desde que com um sentimento nobre, é o que Deus escuta bem antes de agirmos assim. Não precisa gritar. Tem até uma história hilária de um bêbado que nunca havia ouvido falar de Jesus, que vai passando por uma instituição religiosa e tá uma gritaria danada lá dentro. Todo mundo orando em voz alta, cada um do seu jeito, é uma gritaria. E algumas pessoas na porta da igreja, que eles chamam de obreiros, né? E então o bêbado foi passando, né, ficou impressionado com aquele barulho todo que vinha de dentro e perguntou para um dos obreiros: que barulho é esse aí dentro? E o obreiro falou: é Jesus operando. E dizem que o bêbado disse: esse homem não usa anestesia, não, é por causa da gritaria. Então vira piada. Não precisa. Deus sabe a quantidade de cabelos que temos na cabeça. O livro de Eclesiastes fala que Deus já me conhecia antes que os meus ossos fossem formados. Deus já nos conhecia antes que os nossos ossos fossem formados. Então, olha a preexistência da alma aí. Nós já existíamos antes, porque Deus nos conhecia. Então, nós já existíamos antes. A preexistência da alma, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita, está aí. Né? Então, para nós espíritas, meus amados, Jesus é esse espírito de escola que nos ajuda, que nos sustenta. E a doutrina espírita tem Jesus como base, porque é uma doutrina cristã. A doutrina espírita é genuinamente cristã. Não é? Kardec, preocupado com isso, pergunta qual é o modelo, o guia, aquele que devemos nos espelhar sempre. E a resposta é uma das respostas mais curtas do Livro dos Espíritos. Vede Jesus. Jesus é o modelo, o guia. É um modelo perfeito, mas é o modelo que nós devemos seguir. Mas ser igual a Jesus? Não, mas procurar seguir aquele modelo de perfeição. Ter como meta, como objetivo e caminhar nessa direção. É isso que eu digo sempre. Jesus é o nosso modelo perfeito, governador espiritual, espírito puro, por excelência, é o objetivo. Vamos caminhar nessa direção. Seguir as pegadas de Jesus é isso. É reconhecer nossas faltas, esse é o bom espírita, e se esforçar para combatê-las. Para combatê-las. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, olhem as palavras de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Tem gente que fala erradamente. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está escrito, senão ninguém vem ao Pai. Porque Jesus já estava no Pai. Se ele tivesse dito ninguém vai ao Pai, significava que ele próprio não estava no Pai ainda. Deu para entender? Então eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque ele já estava no Pai. Interessante, não? Para que a gente entenda uma pequena letra como faz a diferença no Evangelho do Cristo. Um dia um professor disse para uma confrade nossa, um professor ateu, psiquiatra, disse que Jesus é um esquizofrênico. E ela perguntou, mas por que você diz que Jesus era um esquizofrênico? E o psiquiatra disse, porque somente um esquizofrênico é que se intitula Caminho, a Verdade e a Vida. Somente um portador desse transtorno é que pode se autodenominar o caminho, a verdade e a vida. Olha que interessante. A nossa confrade, então, disse para ele, o que você diria de algumas crianças perdidas na mata? Se perderam na mata. E de repente aparece um bombeiro que conhece todas as trilhas, com uma lanterna na mão, e diz para as crianças, sigam-me, que eu sei o caminho de libertar vocês. Se isso acontecesse, você diria que esse bombeiro é esquizofrênico? E ele ficou sem resposta.
Porque Jesus só disse exatamente o que ele era. Ele era o caminho, a verdade e a vida. Para se chegar ao Pai. E não se chega a Deus sem seguir os ensinamentos de Jesus. Não se chega. É como as crianças perdidas. Não saem fora da perdição se não seguirem aquele bombeiro que conhece todas as trilhas. Isso é muito interessante. Mas as pessoas preferem sempre viver o mundo material. É fácil dizer eu sou cristão. Difícil é praticar. Jesus disse, nem todos aqueles que clamam Senhor, Senhor será salvo, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Nem todos os que clamam Senhor, Senhor será salvo. As pessoas querem os caminhos mais fáceis, não querem o sacrifício, o santo, o sacrifício, o sacro ofício. Não querem. Não querem negar a si mesmos. Não querem. Eles querem viver uma vida dizendo eu sou cristão, mas não querem passar pelo que Jesus passou. Todo mundo quer ser Chico Xavier, mas não quer viver a vida do Chico. Não é? E como é que podemos dizer que somos cristãos se não negamos a nós mesmos para seguir a Jesus? Aquele jovem, ele tinha os cabelos muito grandes, né? E o pai pedia para que ele cortasse os cabelos sempre, e ele não cortava. O pai dele então disse, ele queria dividir a chave do carro do pai com ele. Ele queria dirigir o carro do pai, e o pai disse, não. Passe no vestibular e corte essas madeixas. Passe no vestibular e corte os cabelos que eu te dou um carro de presente. Ele se esforçou, estudou bastante e passou no vestibular. Até nos primeiros lugares. Agora, quanto a cortar o cabelo, ele tentou ganhar o pai pela religiosidade, que o pai era muito religioso. Aí ele chegou no pai e disse, pai, olha, passei no vestibular. O pai disse, muito bem. E os cabelos? Ele disse, pai, mas eu estive pensando. Sansão tinha cabelos grandes, né, pai? Abraão tinha cabelos grandes. Daniel, os grandes profetas da antiguidade, pai, tinham cabelos grandes. Pai, Jesus tinha cabelos grandes. O pai olhou para ele e disse, tinham, mas andavam a pé. Não é? Porque fazer corretamente como Jesus pede que façamos é difícil. É difícil. Mas a gente tem que ter isso como meta, como objetivo de vida. Negar a si mesmo. Pegar a cruz de Jesus e segui-lo. Negar a si mesmo, como eu tenho falado nas minhas palestras, é negar o eu, o ego, o eu mesmo, o ser egoísta que eu sou. É negar isso, essa condição. Negue a si mesmo, pegue sua cruz. Sua cruz é sua vida. Mas pegue com dignidade, com resignação, compreendendo as vicissitudes para não blasfemar. Passar com dignidade pelos problemas, entendendo que Deus é perfeito e justo. E se eu passo por algumas vicissitudes é porque certamente eu devo merecer aquilo. Porque Deus é justiça. Isso é carregar sua cruz com dignidade e seguir Jesus. Se Ele é o modelo, eu preciso seguir esse modelo, na medida do possível. De acordo com a minha insignificância, a minha pequenez, mas eu preciso estar imbuído em seguir. É isso. Meus amados, eu quero compartilhar com vocês algumas estrofes de uma poesia que eu fiz, que está até no meu livro, Conversando sobre a Vida. Acróstico é uma frase que a gente escreve na vertical e usa aquelas letras como início das frases ou dos versos, né? Chama-se acróstico. Escrevemos na vertical e a partir dessas letras primeiras a gente escreve o que a gente quer. E para encerrar essa live, já está se estendendo demais, eu quero compartilhar para vocês o acróstico Jesus Cristo que eu escrevi e ficou assim. Justo, amoroso, iluminado, estrela radiante de amor, ser sublime para o mundo enviado,
único caminho revelado, siga-o e chegarás ao Criador. Caminho, vida e verdade, representante de Deus na humanidade, irradiação de amor, pureza e luz. Segura sua mão, sempre estendida, transforma-o em tutor de tua vida, ofereça-lhe amor eterno, ele é Jesus. Amados, que os ventos sempre soprem tuas costas, te impulsionando avante. Que o sol sempre brilhe em seu rosto e ilumine seus passos e traga luz e alegria de viver em sua vida às vezes difícil. Que a chuva sempre caia em seus pastos e até nos encontrarmos de novo, que Deus o tenha ou que Deus a tenha, tranquilo e suave na palma de sua mão. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe. Vamos vibrar pelo mundo melhor. Vamos sair de nós mesmos agora e colocar todos os nossos melhores sentimentos nas palavras que eu vou proferir a partir de agora. Palavras do meu grande amigo Victor Romano, quando ele escreveu Vibrações de Amor. Ele disse: Senhor, abençoe as crianças, que são a esperança de um mundo melhor. Proteja o homem do campo, que sustenta o país derramando suor. Senhor, dê paciência aos enfermos, que sofrem nos leitos dos hospitais. Senhor, mande a luz do teu brilho, perdoe os seus filhos que erram demais. Senhor, protegei os velhinhos, que pelos caminhos vão lentamente, chorando, implorando a visita dos filhos ingratos que estão ausentes. Senhor, dê conforto e alívio para aqueles que choram de frio e de fome. Senhor, equilibre a justiça, para que ela exista para todos os homens. Senhor, é tão grande a beleza que a Mãe Natureza tem para oferecer. Senhor, proteja as florestas e as aves que infestam nosso amanhecer. Senhor, tire o mundo do abismo. Não deixe o egoísmo por tudo a perder. Dê luz para os governantes, para que tenham consciência do que vão fazer. Senhor, Criador do Universo, te peço em meus versos a paz mundial, socorro aos homens aflitos que estão em conflito entre o bem e o mal. Senhor de bondade infinita, perdoe os que brincam com teu amor profundo. Senhor, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Meu Deus, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado a todos. Deus abençoe.